Mas a reportagem do Pablo é um daqueles exemplos de como a imprensa existe para ajudar a pessoa mesmo, né? No fim das contas, a gente fica falando aqui de CPMF, a gente fica... No final, a nossa função é ajudar a pessoa. E quando a gente consegue ajudar um indivíduo injustiçado, que talvez tivesse numa situação muito pior sem nós, isso nos traz uma grande alegria. E essa é a história de uma pessoa que foi presa injustamente. Megali, é o caso do... Acionou a Band News, né, Pablo? Bom dia. Isso, é o caso do Jorge. O Jorge, mesmo com provas aí que poderiam inocentá-lo, ele ficou preso por quase 2 meses aqui em São Paulo. Ele é motorista de aplicativo, Jorge Anderson de Brito Barnabé, foi detido no fim de julho, dia 27 de julho, logo depois de fazer uma corrida entre Ferraz de Vasconcelos e Arthur Alvim na Zona Leste. Antes ele havia pegado um passageiro que transportava uma mala e dentro dela havia 10 quilos de maconha, tudo embalado a vácuo, né? Para que o cheiro fosse eliminado. Então o Jorge pegou esse passageiro que tinha uma mala, mas o Jorge não sabia o que havia dentro daquela mala. O Jorge sempre alegou que não sabia do conteúdo e o próprio passageiro, Charles de Oliveira Menezes, escreveu uma carta e admitiu em juízo que o Jorge não estava envolvido. A carta está até sendo mostrada ali no nosso telão. Então essa é uma das provas que poderiam tê-lo tirado da cadeia. Outra prova são os documentos da própria 99 do aplicativo, incluídos aí no processo 9 dias depois da prisão, então logo depois de ele ser preso, que apontaram que a chamada atendida pelo motorista foi feita de forma aleatória, ou seja, não havia um acerto prévio entre os dois, então o Jorge não teria como ter esse contato. A perícia foi pedida nos celulares, até hoje não saiu. Jorge garante, é óbvio, que não tinha contato com ele, com esse passageiro, tanto é que o aplicativo da 99, o extrato ali, mostra os horários que o aplicativo passageiro solicitou, o motorista aceitou, o motorista chegou e até o destino. Então, todos os passos mesmo de quem pede um veículo por aplicativo. A origem e o destino foram colocados pelo próprio passageiro no aplicativo. No mesmo dia, o Jorge já havia feito 11 corridas. Ele estava indo para a última antes de ir para casa. E o Ministério Público, no entanto, mesmo assim, o denunciou e defendeu que ele fosse mantido preso. O Jorge foi solto ontem e eu acompanhei essa soltura e ele falou o que ele estava sentindo. Sensação de nascer de novo. O Jorge morreu dia 27 de julho e nasceu o Jorge hoje, dia 28 de setembro. Tá nascendo um novo Jorge. 60 dias depois, 2 meses depois. Tá sendo humilhação, provações, tentações, muitas humilhações. Bom, segundo consta no processo, o passageiro instalou o aplicativo no celular de outra pessoa, na verdade de quem mandou ele levar a mala, com os dados dele. Então os dados que estão no aplicativo são os dados do Charles, que era o passageiro. O transporte da mala teria sido negociado em um bar por R$250. Então ele alega que, na verdade, também ele alega que só pegou a mala para levar a pedido desse cara que cobrou os 200, que daria R$250 para ele. Mas aí, né? Ô Pablo, mas quais são os elementos de que dispõe o Ministério Público para justificar essa prisão? Bom, a polícia chegou a alegar que recebeu uma denúncia à época. Mas na última audiência, que foi feita agora semana passada, um dos policiais reconheceu que ficou sabendo a cor e modelo do veículo, porque eles diziam que sabiam a cor e modelo do veículo, quando minutos depois de a corrida já ter sido iniciada. Então, na verdade, o passageiro já sabia o modelo e a cor do veículo para dizer para onde ele ia e qual veículo ele estava. Então, antes eles diziam que tinha recebido uma denúncia anterior, agora não, eles admitem que, na verdade, eles receberam essa denúncia quando a corrida já havia sido iniciada. Ou seja, o passageiro já estava no carro do aplicativo, sabia das características. Para a advogada do Jorge, Emiliane Martins, a polícia, o Ministério Público e a Justiça ignoraram as provas que tirariam o Jorge da cadeia. A corrida dele foi toda através do aplicativo. Como é conhecimento geral, não há possibilidade de você ter uma prévia escolha de passageiro, tampouco do motorista. O Jorge apenas atendeu no seu exercício direito de trabalhar, atendeu um passageiro que, pela infelicidade, estava com uma mala com mais de 10 quilos de maconha e agora sofreu essa injustiça. Bom, o Jorge utilizava um veículo alugado. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele responde ainda esse processo em liberdade. Ele só foi solto graças a um habeas corpus concedido pela segunda instância,
então não foi absolvido, ele continua respondendo a esse processo, mesmo em liberdade, e a defesa aí aguarda que ele seja absolvido. O carro que ele utilizava segue apreendido. Ontem a mãe dele também ficou bastante emocionada logo que ele chegou, né? Eu estava muito aflita, e mais aflita eu fiquei no dia seguinte, quando minha Laura falou pra mim que saiu a preventiva dele. Eu não entendia por que o tamanho de injustiça, porque meu filho é inocente, ele foi preso inocente. Eu não acredito, até agora eu não estou acreditando, gente, que aconteceu isso com ele. Bom, encontrei com o Jorge ontem. O Jorge é uma pessoa muito evangélica, mas é muito religiosa. A família também é muito religiosa. A mulher dele, a tia dele, que mandou mensagem pra gente, que foi com quem eu fiz o primeiro contato. O Fábio França, na verdade, fez o primeiro contato, depois eu fiquei com o caso. A mulher dele também é uma pessoa muito religiosa. Eles sempre acreditaram que o Jorge iria sair de uma hora ou outra, mas não imaginavam, né? Que ele ficaria 2 meses preso antes de poder ganhar a liberdade, e ganhar a liberdade ainda respondendo a um processo, isso graças a um habeas corpus concedido pela Justiça na segunda instância. Pois é. O Pablo, em que penitenciária ele ficou? Ele ficou na penitenciária da Vila Independência, na Zona Leste, ali pertinho de São Caetano, no ABC Paulista. O Jorge, ele vai responder ainda esse processo, como eu estava dizendo. As provas estão todas incluídas no processo, e como eu disse, 9 dias depois a advogada já tinha incluído o extrato da 99. Então, assim, o Jorge é um motorista de aplicativo, como tantos outros que a gente tem em São Paulo e em outras cidades do país, que podem e que pegam passageiros com malas, maletas, mochilas. Com qualquer coisa, né? É a responsabilidade agora do motorista fazer... Aliás, muitos motoristas estão mandando aqui pra gente esse recado, dizendo assim, olha, uma das coisas que esses aplicativos fazem muito hoje em dia, sobretudo na época de pandemia, é levar encomenda. Né? Vai lá na minha casa, pega não sei o que... E aí? A mala foi colocada no porta-malas e a droga estava embalada a vácuo. Sendo assim, não era possível também sentir o cheiro da droga. Então, se ele pudesse desconfiar de algo... Mesmo que fosse, o cara é obrigado a saber como é que é o cheiro de maconha? Saber reconhecer maconha de orégano ou de manjericão? O cara não é obrigado a saber disso? O problema são, assim, a sucessão de erros, porque a gente está contando essa história do Pablo, recentemente a gente contou outra aqui na Band News, mesmo tipo de erro, né? Ou seja, assim... Tem um erro ali na Polícia Civil, que deveria fazer a investigação. Não faz. Se você conversa com qualquer advogado, vai ver que os boletins de ocorrência, o processo, eles são, em geral, um Ctrl-C, Ctrl-V. Você não coloca os elementos que você poderia pedir. Poderia ter pedido o elemento da corrida, que está comprovando? Podia. Não colocou lá no início, botou 9 dias depois, mas não levou isso a sério. Aí o Ministério Público, que tem milhões de casos para analisar e tudo mais... Vai lá, então, denuncia. Mas tem elementos aqui que não dá pra denunciar. O cara não pode responder preso, ele tem que responder pelo menos em liberdade, porque ele foi pra delegacia como testemunha. Na verdade, o Jorge, quando ele foi levado pra delegacia, ele foi levado como testemunha. Saiu de lá autuado, já direto com prisão em flagrante. E foi pra uma penitenciária direto. Ele perdeu 10 quilos. Você olha a foto dele antes e depois. Você imagina, né? O sujeito é um motorista de aplicativo. Com carro alugado, porque ele não tinha condições de ter um carro, mas ele alugava. Todo documentado, Sheila. Tudo. Documentação do aluguel do veículo, quem é o dono, tudo. No processo tem tudo. Imagina, como milhares de motoristas, taxistas que nos ouvem nesse momento, está fazendo ali a 11ª corrida do dia, né? O aplicativo indicou isso. Há muitos elementos e provas que atestam a inocência do Jorge. Entretanto, ele vai preso, permanece preso por 2 meses. É denunciado. Injustamente, é denunciado. Eu me recordo aqui da primeira mensagem que chegou... acho que foi da tia do Kátia. Jorge. Chegou durante o Band News São Paulo, a mensagem no nosso WhatsApp. Era uma mensagem de desespero. Ajudem, pelo amor de Deus, porque o meu sobrinho é inocente e ele está preso há muito tempo. Foi a partir daí que surgiu toda a história. Você conhece algum rico que fique 2 meses numa penitenciária preso? Não conhece. Não conhece. Injustamente não conhece. Não conhece. Tem advogado que no dia seguinte vai liberar. Agora, o pobre no Brasil, quem não tem condição de pagar um bom advogado, fica 2 meses preso esperando o julgamento. Injustamente, foi exatamente o caso do Jorge. Porque a dúvida pro réu não funciona nesse caso. Né? Dúvida pro réu, não é. A doutora entrou com vários pedidos de habeas corpus, com vários motivos para que ele pudesse sair da prisão, pelo menos responder em liberdade, que era o que eles queriam.
Mas a absolvição ainda não veio. Né? Que nosso ouvinte guarde essa informação, essa história, como tantas outras. Não é a primeira, não. Que a gente trata aqui de prisão injusta, que só foi revertida graças à ação da imprensa, à ação da Band News, dos nossos repórteres. Não é a primeira, não é a segunda, não será a última. Para quando acontecer algum caso de maltrato numa penitenciária, o cara não parte do princípio que lá só tem bandidão que tem mais é que se ferrar mesmo. Quantos Jorges ainda não foram descobertos por nós, mas estão numa situação como a do Jorge, né? Enquanto o miliciano, o bandido, o corrupto, esse sim, que tem dinheiro para pagar advogado caro, tá aqui fora. Quantos Jorges não acabam morrendo na cadeia ou não acabam sendo cooptados pelo crime organizado? Porque lá dentro é onde o filho chora e a mãe não ouve. O cara não tem como falar não. E assim forma-se o exército do PCC. O Brasil tem 40% das suas prisões são provisórias, ou seja, é gente que não foi julgado. Gente aguardando o julgamento, assim, né? Quem entra em universo prisional, quem conversa muito, vê que isso não é exceção. Esse caso do Jorge não é exceção, não. Agora, são 2 meses de vida perdidos, que não voltam, né? Você não tem como recuperar 2 meses de uma vivência ali, de uma experiência dentro do sistema penitenciário. E aí, chão, dizendo que não dá para comer a comida do presídio. E aí muitos ouvintes nossos, Megali, Ellen, Pablo, estão ali falando, a gente tá vendo na imagem do YouTube, o Jorge junto com a família dele, toda, enfim, celebrando a soltura. Muitos ouvintes aqui estão se manifestando, seja no nosso WhatsApp ou no chat do YouTube, falando, ele tem que processar o Estado. E é verdade. E muito possivelmente ele vai ganhar, porque foi preso injustamente. Sabe que isso vai virar, né, minha gente? Precatório. Dívida do Estado com o cidadão. Sabe o que vai acontecer com o precatório? A ideia do governo é usar o precatório para bancar o futuro programa social. Ou seja, não pagar as pessoas que processam o Estado e que ganham. Só para exemplificar o que viraria um precatório, como se deu a história dos precatórios aqui e essas dívidas foram sendo empurradas. Mas enfim, a história do Jorge ainda bem terminou bem. Apesar não terminou ainda, meses, né? Não terminou, porque ele não foi inocentado. E mais, pelo menos foi solto. Se ele for inocentado, essa prisão fica na ficha dele, ele tem que entrar pagar advogada, entrar com recurso para tirar isso da ficha dele. Será que o aplicativo volta a aceitar ele? Porque o aplicativo bloqueia quem tem ali alguma sujeira na ficha. Como é que ele volta a trabalhar? Não tem como voltar a trabalhar. Não acabou. Infelizmente, a história do Jorge não acabou. Valeu, Pablo. Parabéns, Pablo, pela matéria.